Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40 em diante, assim nos diz: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. Aleluia. E tendo ele dito isto, logo, instantaneamente, imediatamente, de uma forma emergencial, a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, de uma forma severa, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que, de forma que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Podeis tomar assento, meu irmão, por favor? Meus queridos, como é bom, pastor Leverson, estar na casa de Deus. Estar de uma forma presente não é como estar na sua residência cultuando via internet. Nós estivemos impossibilitados de estarmos na igreja por 3 semanas. Estava olhando ali no meu celular. Esse foi o 3º domingo no qual nós estávamos impedidos de irmos à igreja, de estarmos com os irmãos. A minha esposa e a minha filha foram afetadas pelo vírus, e devido a isso nós tivemos que permanecer no isolamento, né? Mas graças a Deus, a graça de Deus nos alcançou, irmãos. Amém? A graça de Deus nos alcançou. E nós, no domingo, cultuando a Deus através da internet, né? A gente estava observando como que era forte a presença de Deus aqui. Pastor Leverson pregando a palavra de Deus, cheio da graça de Deus. Como é bom, irmãos, estarmos na igreja, na presença desse Deus tão maravilhoso. Querido, nós temos um texto no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é considerado o primeiro a ser escrito. Segundo os estudiosos, é com base nele que Mateus escreve o seu, bem como o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos, ele tem um ponto especial, porque segundo os estudiosos, ele escreve de Roma e para Roma, e o objetivo central, conforme Marcos capítulo 10, versículo 45, 46, se não me foge a memória, é apresentar Jesus como o servo. Mas os estudiosos, analisando o motivo desse evangelho ser destinado a Roma, escreve de Roma e para Roma, segundo alguns estudiosos, é porque o evangelho de Marcos, ele é um evangelho de ação,
É um evangelho no qual vai mostrar a ação de Jesus, a atuação de Cristo na questão dos milagres, das maravilhas. E os romanos, Roma visa mais essa questão da ação, da execução, de presenciar. E o evangelho de Marcos, portanto, você vai observar essa questão. Outro ponto muito importante no evangelho de Marcos é que você vai observar o termo logo, imediatamente, quando alguém ia a Cristo em busca de um milagre, o milagre acontecia de uma forma imediata. Então você vai observar esse termo logo, imediatamente. Até porque os romanos, eles queriam visualizar o concreto. E aqui no capítulo de número 1, versículo 45, nós temos uma história muito importante. Nós estamos em um assunto denominado fé e esperança. Aí então eu fiz uma junção, acrescentei mais algumas palavras. Fé e esperança diante de uma grande miséria. Fé e esperança diante de uma grande miséria perante um grande Deus. Guarde esta frase. Fé e esperança diante de uma grande miséria, e a pessoa que carregava esta miséria estava perante um Jesus que está presente nesta noite, que tem o poder de dar um basta naquilo que está trazendo caos para a sua vida, para você que está cultuando conosco via internet. Deus tem uma palavra para o seu coração. A palavra de esperança, portanto, chegou a um lugar sombrio, onde vivia uma pessoa em miséria, desesperançado pela situação. Ele foi a Jesus, rogando, pondo-se de joelho diante do Jesus que ele cria, tinha certeza, tinha fé, que tinha o poder de dar um basta na sua miséria. O Jesus que deu um basta naquela época está presente conosco nesta noite. No Novo Testamento, bem como no Antigo, não há enfermidade que seja enfrentada com maior terror, como a questão da situação desta pessoa a quem se apresentou perante Jesus. Nenhuma outra enfermidade reduzia o ser humano durante tantos anos a uma ruína tão repugnante. É uma situação tão caótica como a questão da lepra. O leproso devia sofrer de uma forma física, na questão da sua enfermidade, e tinha que suportar, tinha que carregar a angústia mental e o sofrimento de ser separado da sociedade, separado da sua família. Se fosse casado, não podia coabitar com a esposa. Portanto, ele estava nessa situação. O leproso, que o texto nos mostra, ele tinha mais fé no poder de Deus do que na vontade de Deus. Porque primeiro ele se aproxima e diz: se queres. Outro ponto muito importante é que a medicina moderna, hoje, encontra solução para vários tipos de enfermidade como esta. Mas naquela época a situação era diferente. Portanto, a história do leproso em tela nos mostra a miséria extrema a que o ser humano pode chegar. Em segundo lugar, a lepra é um solene exemplo da sombria condição humana afetada pela doença mortal chamado pecado. Porém, uma palavra de esperança raiou e ainda raia na nossa atualidade para os impuros, para aqueles que não têm mais esperança em Cristo Jesus. Quando a medicina diz: não,
entra então a intervenção divina que está presente neste lugar, nesta noite. Outro ponto muito importante da história do leproso é que nos mostra a grande compaixão de uma forma infinita, de uma forma imensa, na pessoa do Filho de Deus. E o seu poder, pastor Leverson, poder absoluto para curar e salvar. Curar qualquer tipo de enfermidade que você possa imaginar. Esse Deus está neste lugar, nesta noite. O contexto do ocorrido é um pouco obscuro. Alguns estudiosos dizem que a situação aconteceu na viagem de Jesus para a Galileia, conforme Marcos capítulo 1, versículo 38, bem como o 39. Nesta noite, eu quero dividir esse texto em 4 partes. A primeira, uma grande necessidade. Eu creio que você tem uma grande necessidade. Eu creio que você que está cultuando via internet tem uma grande necessidade. O segundo ponto da mensagem é um grande desejo, uma grande vontade. Em terceiro lugar, nós vamos nos deparar com um grande milagre. E por fim, uma grande advertência. Então vamos lá. Primeiro ponto, uma grande necessidade. Quando você começa a estudar os evangelhos, principalmente os sinóticos, como a questão do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e até porque também o evangelho de João, conforme o pastor Leverson fez menção no domingo, os grandes milagres, os 7 milagres registrados no evangelho de João. Você vai observar pessoas em situação de desespero, em situação de caos, em situação na qual, em algumas ocasiões, a medicina não dava solução. Pessoas com grandes necessidades, como a mulher do fluxo de sangue, que havia padecido 12 anos. E conforme o texto, usando o texto e o contexto, ela tinha um bom recurso financeiro, mas gastou todo ele com a medicina. Mesmo nessa situação, a medicina não resolveu a situação dela. Porém, ela ficou sabendo que Jesus tinha a solução. O Jesus está presente nesta noite, neste lugar. E Ele tem a solução para a sua situação. Então, você observa vários exemplos de pessoas que tinham uma grande necessidade. O homem que se aproxima de Cristo, ele também tem uma grande necessidade. Portanto, o texto descreve-o como um homem leproso. Um homem leproso. Não vai definir esse homem, não vai mostrar o seu nome, mas nos diz a sua característica, a sua situação, a sua qualidade, o seu adjetivo. Era uma pessoa leprosa. E esta pessoa, ela se resolve se aproximar de Jesus. E você vai observar que aproximou-se, dá-nos a entender que ele chegou bem próximo, a ponto de poder tocar na pessoa de Jesus, como fez a mulher do fluxo de sangue. Ele deve ter ouvido relato, mensagens, a respeito das obras poderosas de Cristo, pelas pessoas. E aí ele então chegou à conclusão que se ele fosse a Jesus, o milagre aconteceria na sua vida. Mateus capítulo 8 vai registrar esse texto, esse episódio, bem como Lucas no capítulo de número 5. Mateus capítulo 8, verso 2, vai nos dizer: e eis que veio um leproso. Lucas capítulo 5, verso 12, vai nos mostrar: e eis que um homem, agora já é mais um pouco mais específico, mais compreensível, um homem cheio ou coberto de lepra, vendo a Jesus. Então nós podemos observar a lepra, uma doença a mais temida da época. Um leproso, na verdade, conforme os estudiosos, é alguém com pele descascando, conforme o original do termo. Pressupõe, portanto, uma doença grave e, para aquela época,
dependendo do tipo de lepra, incurável. A medicina não tinha cura para a situação. A sua voz era rouca, um hálito mal cheiroso se espalhava. Talvez tenha se arrastado como muletas até onde Jesus estava, e com alguns membros do seu corpo já em decomposição. A sua aparência do doente era tão repugnante que não havia como não ver nele ou nela, na pessoa, segundo alguns estudiosos, dependendo da situação, como um castigo da parte de Deus, como alguns exemplos no Antigo Testamento, na questão da desobediência. Uma pessoa assim devia ser cometido, talvez, dependendo da situação, um pecado, como a questão da irmã de Moisés no Antigo Testamento. A palavra lepra no original, no hebraico, ela expressa que a pessoa foi atingida por Deus. Alguns estudiosos usam Isaías capítulo 53, verso de número 4. Portanto, nós podemos observar que quem sofria com essa enfermidade, ele teria que estar banido da sociedade. Teria que estar em um local no qual ele não podia ter acesso com as pessoas sadias, com as pessoas saradas, com as pessoas que gozavam de saúde. Ele não podia habitar na sua residência, não podia ter contato com os seus parentes. Tudo que ele tocava, as coisas ficavam impuras, contaminadas. E se alguém tocasse nele, a pessoa também ficaria contaminada. Portanto, vejamos a postura que este leproso deveria ter, e o seu destino terrível. Você vai observar em Lucas capítulo 17, verso de número 12, que se aproxima de Jesus 10 leprosos, mas eles ficam distantes. O texto de Lucas capítulo 17, verso 12, vai nos mostrar que eles ficaram de longe da pessoa de Cristo. Assim, evitasse contato com as pessoas saradas. Deveriam permanecer fora da casa e gritando: impuro, impuro, como um aviso aos demais. Era obrigatório manter aproximadamente 1,5 metros de distância de um leproso. Ao menor toque, a impureza seria transmitida. Era expulso da comunidade e era considerado, conforme Números, com base em Números capítulo 12, verso 12, como um morto-vivo. Veja a situação deste homem. Ele teria que permanecer em quarentena, teria que permanecer em um local isolado. Você então já está entendendo a situação daquela época na qual nós estamos vivendo. Nós estamos aí vivendo em um período de pandemia. Nessa situação, as pessoas que estão contaminadas, elas não podem ter contato com as demais. Foi como aconteceu na questão da minha esposa. Primeiro começou na casa da minha sogra, passou para as suas filhas, entre elas a minha esposa e consequentemente para a minha filha. Então você observa algo comparado à situação na qual nós estamos vivendo na nossa atualidade. A cura da lepra era considerada como uma ressurreição, pois a depender da situação, a situação era incurável. Só podia ser esperado por um milagre da parte de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que há de vir, virá e não tardará, está conosco nesta noite e tem o poder de dar um basta na situação na qual porventura você esteja vivendo. Creia, tenha fé, tenha convicção, tenha certeza. Portanto, você observa que lá no livro dos reis, você vai observar a pessoa de Naamã, que precisava de um milagre. Alguém diz: olha, se ele for a certo lugar, o milagre acontecerá na vida dele, porque lá tem um Deus poderoso. Está conosco nesta noite o Deus poderoso. Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te liberta. Eu tenho a solução para realizar um milagre na sua vida. Portanto, vamos continuar. Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 8,
ele deu uma ordem para os discípulos. Ele disse: curai os enfermos e limpai os leprosos. Então a igreja tem esse poder, pastor Leverson, de curar os enfermos e de limpar aqueles que estão contaminados. A igreja, no nome de Jesus, tem o poder para levar a cura para alguém que está necessitando, almejando de um milagre. A igreja tem o poder, aleluia, usando o nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, conforme Filipenses capítulo 2. A igreja tem da parte de Jesus esse poder para orar por alguém que está em um isolamento social, como é a época na qual nós estamos vivendo, e contemplar o milagre da parte do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, irmãos. Qual a intenção de Marcos ao narrar o fato? Primeiro, indicar a espécie do ser que se aproxima de Jesus, um homem, portanto do sexo masculino, mas sem definir as suas qualidades, a questão do seu nome. Segundo, mostrar que o exemplo e o modelo serve para todos os que estão sofrendo e que necessitam, e que almejam, e que pretendem, e que espera por uma grande intervenção do céu para a sua vida. Você está no lugar certo, você está diante do Deus adequado, que tem o poder de dar um basta na situação que você esteja vivendo. Este homem se tornou um modelo para todos aqueles que estão sofrendo, que estão vivendo um vazio existencial, que a medicina já disse não tem possibilidade a sua situação. Quando a medicina falha, entra a intervenção do eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Oh, aleluia! Representa, portanto, a caótica situação do ser humano sem a pessoa de Deus. Bem, a situação do necessitado. Primeiro, nós estamos uma grande necessidade. A situação do necessitado, coberto ou cheio de lepra, e em grande desespero devido à sua situação. É o que nós estamos presenciando na nossa atualidade. Pessoas desesperadas, sem esperança. Algumas já deram basta na sua vida, tiraram a sua vida, estão vivendo em um momento de desespero, de ruína, de caos. Não há esperança no coração dessas pessoas. Estão isoladas como este homem estava. Mas ele resolveu romper com o isolamento social quando soube que Jesus estava passando por aquele lugar. Jesus passeia neste lugar, irmãos. Apocalipse diz: eu ando no meio da igreja. Amém? Ele anda no meio da igreja. A presença dele, com base bíblica, ela é real, está conosco nesta noite. Portanto, esteja atento ao que Deus está falando. Portanto, a doença estava em seu estado mais avançado. É neste momento, pastor Leverson, que Deus gosta. É quando a medicina, pastor Lúcio, diz que não tem mais jeito. É quando todos os recursos se esgotam, como a da questão da mulher do fluxo de sangue, é que entra o poder da fé e a intervenção divina na vida das pessoas. Exemplo de pessoas que tinham grandes necessidades. O homem do tanque de Betesda, João capítulo 5. O endemoniado gadareno, a sociedade já tinha dado podemos dizer, uma carta preta para ele. Não há mais jeito, não tem mais solução. Nem a prisão consegue detê-lo, né? Nem a papuda consegue segurá-lo. Nem a maior prisão, a mais protegida, consegue deter o homem. Está vivendo aonde? No cemitério, lugar dos mortos. Mas a luz raiou naquele lugar, e ao contexto da vida daquele homem foi mudado, foi transformado. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você adora, esse é o Deus que você glorifica nesta noite, esse é o Deus que você, perante a quem você está nesta noite. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo, e cabe salientar, a situação daquela mulher era comparado, semelhante à do leproso.
Primeiro, se fosse casado, não poderia coabitar com seu esposo na mesma cama. Tudo que ela tocasse ficava impuro. Não podia ter acesso à sinagoga, ao templo, como leproso. Não podia ter acesso ao templo em Jerusalém. Não poderia, portanto, estar em comunhão com as pessoas. Não é isso que muitos estão vivendo na nossa atualidade? No isolamento, sem poder ter acesso com as pessoas, sem poder vir à casa de Deus. Era a situação desta mulher. A filha de Jairo, aquele homem que foi até Jesus com o intuito de obter um milagre. Então você observa alguns exemplos de grandes necessidades. A visão que o leproso tinha de si mesmo: não sirvo para a convivência permanente com Deus. Segundo, não consigo me livrar de uma consciência pesada e crônica. Não sou espiritual, mas sou um mundano típico. Eu me sinto como um corpo estranho. A situação dele era realmente bem caótica, né? Nós vamos observar em Jó capítulo 4, versículo 17. Seria porventura um mortal justo perante Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Muito bem, esta era a grande necessidade que ele tinha, o primeiro ponto da mensagem. Nós podemos observar aqui uma grande necessidade. O segundo ponto da mensagem gira em torno de um grande desejo. Ora, tinha uma grande necessidade, automaticamente tinha um grande desejo. O versículo 40 nos diz: e aproximou-se um leproso, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, e lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Ele tinha um desejo, ele almejava algo da parte de Deus. O que você pretende da parte de Deus nesta noite? O que você almeja? O que você espera de Deus? O que está incomodando a sua situação emocional, sentimental? O que está tirando a paz de Cristo do seu coração? O que está tirando o seu sono? Você vira para um lado ou vira para o outro, não consegue dormir. Que tipo de situação, que tipo de caos, de vazio, que está levando você a essa situação? Este homem também tinha um grande desejo. E toda pessoa que sofre, isso é lógico, ela tem o desejo de ficar livre da situação na qual ela está vivendo. A situação deste homem, portanto, estava neste ângulo. Ele tinha um grande desejo, mas ele teve que praticar algumas ações, algumas atitudes. A Bíblia diz, irmão: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Se você almeja, pretende alcançar um milagre da parte de Deus, tem que ir em busca do milagre. Amém? Se você deseja nela receber de Deus uma intervenção, você precisa agir. E ele agiu. Primeiro, ele viu a Jesus. Segundo, ele foi a Jesus. Terceiro, ele se aproximou da pessoa certa. Cabe salientar, tem que ir buscar na fonte adequada. Cuidado, não vá buscar na fonte errada. Vem à minha mente agora de uma jovem que estava passando por um caos e foi buscar a solução para a sua situação em uma fonte errada. Até hoje essa pessoa está sofrendo, porque realmente ela estava testemunhando que um espírito imundo entrou nela, e tudo que ela come, ela joga para fora. Tudo que ela come. E a pessoa disse: você nunca mais vai ter paz. Foi no lugar errado. Mas aqui está conosco o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Aqui está aquele que tem o poder de dar um basta na situação na qual você está vivendo. Aqui está presente conosco nesta noite o Deus que rompeu, que venceu a cruz, venceu a sepultura, ressuscitou ao terceiro dia e disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele aparece para João na ilha de Pátmos, conforme o capítulo 1, e disse para ele: olha, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tudo está no controle dele, portanto vá a ele, porque ele tem o poder e a solução para a situação a qual você esteja vivendo. Vendo a Jesus. Lucas disse: vendo a Jesus. Mateus capítulo 8, 2. Veio a Jesus e aproximou-se dele. Ele demonstrou, portanto, uma grande determinação.
A primeira atitude, ele teve uma grande determinação para receber um milagre. Irmãos, para obter um milagre da parte de Deus, tem que ter determinação. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas já não têm determinação, estão com a cabeça baixa. Irmãos, você está perante o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que dizia, haja isso, e a coisa acontecia, haja, as coisas apareciam. Você está diante do Deus que tudo pode. Aleluia, você não entendeu ainda. Você está perante o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que governa, que gerencia, que administra, que coordena todas as coisas. Um Deus que é especialista em emitir atos divinos com o intuito de abençoar os seus. Um Deus que, conforme Apocalipse capítulo 4, está sentado no trono. O trono não está vazio. Aleluia, o trono está ocupado por aquele que existe de eternidade a eternidade. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle das tuas emoções. Oh, xarabacamanai. Ele está no controle do seu barco, como o pastor Leverson pregou no domingo. Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele está contemplando todas as coisas. Glória a Deus. O que o leproso venceu quando teve essa determinação? Venceu o medo, o autodesprezo, os complexos e o repúdio das pessoas. Quando alguém visualizava um leproso, perna para quem quer, para quem te quer, né? A pessoa corria. Agora imagina, o texto diz que Jesus está rodeado de uma multidão. Agora leve a sua mente lá para aproximadamente a Galileia, conforme alguns estudiosos. Agora presencia uma multidão perante Jesus, e aproximando-se dele um leproso, com as vestes rasgadas, sujas, fedorentas. Agora imagina as pessoas todas correndo. Ele venceu o repúdio das pessoas, venceu os embargos da lei e saiu do leprosário. É necessário que você levante a cabeça, saia do caos no qual esteja vivendo, saia do complexo de inferioridade no qual você esteja vivendo, saia do caos, saia do vazio, ergue a sua cabeça e olha para o alto, porque de lá vem o socorro para a sua vida, para a sua família, para a sua situação. Glória a Deus. É dele que vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para... De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 46, ele está no controle de tudo. O Senhor dos exércitos está conosco. Oh, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o teu refúgio nesta noite. Venceu a revolta, venceu a dor, venceu a mágoa, venceu a solidão, venceu a frustração, venceu a caverna da morte. Estava em uma caverna, teve que sair dela para receber um milagre. Meu irmão, minha irmã, saia da caverna, saia da situação na qual você esteja vivendo e olha para o alto. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está presente nesta noite. Rompeu a zona de proteção que cercava a pessoa de Jesus, no caso, a multidão. Não queria nem saber da multidão. Ele almejava por um milagre. Aquele que deseja, que anela, que pretende alcançar um milagre, ele vence todas as barreiras. Ele não vê barreira, pastor Leverson, pastor Lúcio, na sua frente. Ele passa por cima das muralhas de Jericó. Ele enfrenta o gigante Golias e vence no nome do Senhor dos exércitos. Vence sem armas carnais, mas vence com a espiritual. Glória a Deus. Ele não se conformou com a situação. Meu irmão, não se conforme. Não se conforme com a situação na qual você esteja vivendo. Muito bem, em segundo lugar, ele demonstrou profunda humildade. Se ajoelhou, se prostrou perante Jesus. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. Ele demonstrou que tinha necessidade, não apenas de cura, mas do próprio Senhor. Glórias a Deus. Em terceiro lugar, ele demonstrou genuína fé. Se queres,
bem podes limpar. Olha a convicção dele, olha a fé genuína, autêntica, real e transparente, notória e presente nesta noite aqui. Ele demonstrou fé, genuína fé. Se queres, o Senhor pode dar um basta na minha situação. Olha a humildade dele, fé e humildade juntos. Se queres, pode. Ele se aproximou, portanto, de Jesus. Em terceiro lugar, ou melhor, em quarto lugar, ele demonstrou plena submissão. Submissão à pessoa de Cristo. De joelho, ele estava mostrando a intensidade de sua busca, a humildade com que veio a Jesus. O leproso não exigiu nada, mas suplica por um fervor. O leproso não decreta, mas roga. O leproso não reivindica direito, mas clama por misericórdia. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Faça isso nesta noite e o milagre poderá acontecer na sua vida. Exemplos de grandes desejos perante vivido, nós já falamos da mulher do fluxo de sangue, Jairo, diante da sua situação, da sua filha. Atitude dos sadios. Agora imagina a atitude daqueles que estavam sadios perante Jesus. Todos saíram, o lugar ficou vazio. E qual foi a atitude de Jesus? Ficou parado. Jesus ficou parado. Jesus não foge de você. Portanto, pode clamar com convicção. Ele vai atender o teu clamor. Ele vai atender a sua situação. Sempre haverá um lugar na agenda divina para a sua situação. Sempre haverá um lugar na agenda de Deus para você. Amém? Postura e ação de Jesus permitiu que ele se aproximasse. Jesus não foge. As pessoas fugiram, mas Jesus não fugiu. Embora o leproso viole as regras do isolamento, ele não é repreendido por Jesus. Jesus sai ao encontro da situação desesperada daquele homem e sai também nesta noite diante da sua situação. Aleluia. Jesus vai ao teu encontro. Jesus não vai de encontro a você, de oposição a você, contra você. Ele vai a favor de você, vai ao teu encontro, vai em harmonia a sua situação. Que tipo de situação que você está vivendo nesta noite? Jesus vai ao teu encontro, como ele foi andando sobre as águas, quando os discípulos já estavam naquela tempestade. Jesus foi ao encontro deles e disse: basta a tempestade. Jesus quer dar um basta nesta noite na sua situação. Meu irmão, você que estará adorando aí na sua casa, ou no leito de uma enfermidade, ou em um hospital, não sei o lugar no qual você esteja neste momento, o Deus que está presente aqui está com você neste momento aí, e Ele tem o poder de dar um basta na situação na qual você esteja vivendo. Creia no milagre neste momento, receba pela fé no nome de Jesus. A postura do leproso, portanto, tinha convicção, desejava ser limpo. Agora, um grande milagre para podermos encerrar. Um grande milagre. Versículo 41 e o 42, já estamos praticamente terminando. A resposta, a reação, a atitude de Jesus diante da fé, da certeza, da convicção do pedido do leproso aos pés de Jesus. Jesus tinha a capacidade e a vontade de curar aquela pessoa, né? Primeiro, Jesus compadeceu-se do leproso. O que é compaixão? Compaixão é ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa. Jesus é especialista em partilhar o sofrimento de outra pessoa. É entender a dor de outra pessoa e sentir dor do seu sofrimento. Meu irmão, Jesus está vendo a situação na qual você está vivendo. Nada, absolutamente nada escapa da ótica divina. Nada escapa dos olhos de Deus. A Bíblia diz que tudo está nu e patente perante aquele que um dia vamos prestar conta. Jesus está vendo de você de uma forma completa. Jesus enxerga todas as tuas necessidades. Jesus enxerga os pontos negativos nos quais você está vivendo e tem o poder de tirar os negativos e colocar os positivos nesta noite. Oh, aleluia! Creia, acredita, Jesus teve compaixão. Terceiro, segundo, estendeu a mão. Jesus não poderia, na ótica da sociedade, dos religiosos, da lei levítica, lá em Levítico, Jesus não poderia estender a mão para aquele homem.
Porém, Jesus estendeu a mão para aquele homem e estende para você nesta noite que está presente neste lugar. Estende a sua mão para você que está na sua casa precisando de um milagre, ou no leito de uma enfermidade, almejando por uma cura. A mão divina é estendida nesta noite em tua direção. Veja com os olhos da fé a mão divina se aproximando de você nesta noite. Oh, aleluia, esteja em oração, meu irmão. Sabe como era a mão divina estendida, pastor Lúcio? Como aquela na qual Jesus foi em direção sobre as águas. Aí Pedro disse, se és tu, deixa eu ir contigo. Mas quando ele chegou perto de Jesus, pastor Leverson, ele começou a afundar-se. E antes de ele afundar, Jesus estendeu a sua mão, aleluia, o agarrou, não deixou que ele afundar-se naquele mar. Jesus não vai permitir que você venha afundar no mar da enfermidade na qual você está vivendo nesta noite. A mão de Deus te estende para te salvar, para te restaurar, para restabelecer a tua situação. Em terceiro lugar, Jesus tocou de uma forma generosa. Irmãos, tocar em um leproso, quem tocava ficava impuro. Mas aqui aconteceu o contrário. O toque do puro curou o impuro. Aleluia. Qualquer pessoa que tocasse naquele homem ficava impuro. Com Jesus foi diferente. Jesus era puro, tocou no impuro e o impuro ficou puro. Esse Jesus está com você nesta noite. A presença dele é forte, é real, é concreta. Efeitos do toque de Jesus: curou a alma daquele homem, curou a sua autoestima, curou a sua imagem destruída. Jesus se identificou com a situação do leproso. Glória a Deus. Por último, Jesus disse uma palavra extraordinária, a qual também estará falando com você nesta noite. Uma palavra extraordinária, versículo 41. Ele disse: se queres, podes me curar. Jesus então disse: quero, fica limpo. Eu quero, é da minha vontade, é do meu desejo, está dentro de mim essa determinação. Eu quero dar um basta no vírus que está te atormentando nesta noite, diz Jesus a você. Eu quero dar um basta no caos no qual você está vivendo nesta noite. Eu quero dar um basta na situação que você está vivendo. Se coloque de pé, por favor.